Olá pessoal, eu fiz uma lista com todos os filmes que eu acho que tem uma vibe de fanfic. Daí eu fui olhar e eles realmente foram fanfics. E eu, como uma boa leitora que começou no universo da fanfic, quando eu falo fanfic, eu não tô falando apenas de fanfic no seu sentido real, porque fanfic é uma história escrita usando como base um universo que já existe. Mas quando eu falo fanfic, são todas as histórias clichês do Wattpad. Então eu trouxe aqui uma lista de todos os filmes que realmente foram fanfics. Foram fanfics e eles se tornaram livros e depois filmes. Só o último que não é, mas mesmo assim ele tem uma vibe bem fanfic e eu vou explicar o porquê. Em primeiro lugar, After, que está disponível na Amazon Prime. São 5 livros e 5 filmes. Essa fanfic era sobre o Harry Styles, só que se você for olhar o personagem e o Harry Styles, não bate muito bem. Realmente foi ali só pra base mesmo, e aí o filme não tem nada a ver com Harry Styles. Tudo começa com uma aposta, bem coisa de clichê mesmo, tudo começa com uma aposta. Ele é o cara que não vale nada, ela é a menina inocente que acabou de chegar na faculdade, e aí os amigos dele desafiam ele a ficar com ela. Só que aí ele começa a gostar dela e se arrepende, e ela também gosta dele, e aí depois descobre tudo. Essa é a premissa. E aí, para segundo, temos também um que é bem clássico. Eu nem ia trazer esses dois porque eu acho que quase todo mundo conhece, mas só pra constar, porque eu não sabia que os dois eram de fanfic. Quer dizer, After eu sabia, mas A Barraca do Beijo não. Mas começou com uma fanfic e virou livro depois. A Barraca do Beijo são 3 filmes, se eu não me engano. E o primeiro eu gostei, o segundo eu não gostei tanto. Mas o primeiro eu gostei, eu assisti assim que lançou. Então eu devia ter uns 15 anos. Logo no início você entende um pouco sobre a amizade de Ellie e Lee. Eles são amigos desde que nasceram, praticamente. Porque as mães eram amigas e aí eles cresceram juntos. Porque eles nasceram na mesma época e cresceram juntos como melhores amigos. E eles tinham uma lista de coisas de regras. Uma lista de regras, e uma dessas regras é que a Ellie não podia se apaixonar pelo irmão mais velho do Lee. O que acontece? Ela se apaixona por ele. E aí tem essa coisa do romance proibido, e ele é um cara meio que não presta, só que aí depois ele começa a gostar dela. E aí tem essa coisinha com o Lee, porque ele fica bem magoado. E aí é isso. Agora vamos pro terceiro, que é um dos meus favoritos. Eu amei. Esse é mais recente, acho que é de 2022, se eu não me engano. Que é Através de Mi Ventana, Através da Minha Janela. É em espanhol. Ele traz o Júlio Penha como principal, como Ares, e a Clara Gale como Raquel. Eu amo a Clara, eu esqueci o nome, é porque minha memória é ruim. Mas eu amo a Clara, depois eu vou falar sobre a série que ela tá como protagonista, mas falando sobre Através de Mi Ventana. Essa fanfic são de 3 livros. Essa fanfic não. Essa história no Wattpad eram 3 livros, e cada livro era sobre um irmão, que tem Ares, Apolo e Artemis. Ares, que é o principal dos filmes, porque nos filmes, são 3 filmes também, só que todos os filmes têm como principal Ares e Raquel. Por mais que mostre um pouquinho da história dos outros irmãos, Ares e Raquel são os principais. O que foi uma pequena decepção pra mim, porque eu gostava muito de Apolo. Eu cheguei a ler o início, assim, dos livros, mas eu não gostei tanto. Mas eu queria ver a história do Apolo, o que não tem tanto, não é foco no filme. Mas mesmo assim, eu gosto bastante do filme. O que acontece? Raquel é super, hiper apaixonada por Ares, que é vizinho dela. E ele não conhece ela, sabe? Ele sabe quem ela é, mas não tem uma relação com ela. Mesmo eles sendo os vizinhos, tipo, um do lado do outro mesmo. A família de Ares é rica, tipo, super rica, tem um império, e ele sofre essa pressão da família pra poder dar continuidade nesse império. Então tem uma relaçãozinha de poder complicada entre a família, que Raquel acaba caindo ali no meio, é um dos pontos, assim, uma das dificuldades da história. Mas o ponto inicial ela é obcecada por ele, e ele tem aquela distânciazinha com ela, mas começa com ele implicando com ela por causa da senha do Wi-Fi. Ele vai lá na janela dela, rouba o Wi-Fi dela, implica com ela e ela fica, cara, esse é o meu Wi-Fi, como assim você tem? E ela descobre que ele entrou no computador dela, e aí eles ficam nessa picuinhazinha assim. Passando pro próximo filme, que também é em espanhol, que eu também amei, 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 e amo a atriz principal, que é Nicole Wallace, se eu não me engano.
Ela também participou de uma série que eu amo, que também pretendo fazer um vídeo depois, que é Scam, que tem várias versões. Mas enfim, voltando. Culpa Mia, em espanhol. Culpa Mia é sobre uma menina que mora com a mãe solteira, porque o pai tá fora dessa equação, você descobre um pouquinho do pai depois. Ela tem um pouquinho de entendimento de carros, de corrida, então nesse filme a gente tem um pouquinho de carro, de corrida ilegal, luta ilegal, temos essas coisas aí, mas por parte do cara. Então, o que acontece? A mãe dela, solteira, acaba se casando com um cara super rico, e esse cara super rico tem um filho mimado e que é metido em coisas ilegais. E aí ela, de cara, odeia ele, mas depois ela vai começando a gostar dele. E ele todo problemático, e aí depois tem uma pequena parte de ação, que temos um pouquinho de corrida, que é bem legal. E agora, ligando com o próximo filme, que é My Fault London, que é o mesmo nome, Minha Culpa, só que em inglês, porque é a versão de Londres de Culpa Mia, que eu gosto muito da atriz principal, mas eu acho que é a única coisa que conseguiu se equiparar com a versão de Londres. Porque a versão de Londres parece que pegou a versão da Espanha e apenas melhorou. Eles pegaram todas as críticas que aquele filme teve e transformou em uma coisa incrível. Tem uma pegada mais de filme de romance do que fanfic, mas ainda tem a essência ali de Culpa Mia. Então é ótimo. Culpa Mia já tiveram 2 filmes lançados e vai sair o terceiro. Já My Fault só tem o primeiro e o segundo foi confirmado para esse ano ainda. E eu acho que já confirmaram o terceiro também. São 3 no total, que é Culpa Mia, Culpa Tuya e Culpa Nuestra. Culpa minha, culpa sua e culpa nossa. Com o passar dos filmes você vai entendendo. O segundo filme de Culpa Mia eu não gostei. Eu sei que tem gente que prefere a versão da Espanha, mas o primeiro filme é legal, o segundo filme não é muito do meu agrado. Eu não sei se eles vão consertar isso no de Londres. Agora vamos para o 6º filme. Eu nunca tinha visto um filme em italiano, esse foi o primeiro. É uma história que veio da Itália, sobre 2 crianças. Não é sobre as 2 crianças, eles já estão grandes quando a história é contada, mas os 2, eles chegaram crianças no orfanato. E o cara é meio problemático, ele é cheio de probleminhas que você vai entendendo ao decorrer da história, o porquê, o motivo de tudo isso. E a menina é toda gentil, delicada, ela gosta de insetos e gosta de ajudar insetos. Então eles meio que são opostos em relação a isso, ele é bruto e ela é delicada. E os 2 são adotados juntos. Eles são adotados por uma família e ela começa a perceber que ele tem esses problemas. Tipo, ela já entendia que ele era bruto e essas coisas, só que ela não entendia o porquê. E aí, convivendo junto, ela vai percebendo que tem uma coisinha a mais ali e ela quer ajudar ele. E ele fica afastando ela pelos motivos dele ali, que você vai entendendo. São 2 motivos principais, assim. Aí, uma coisa que eu não gostei muito desse filme foi o final corrido, que parece uma maluquice o final. Tem uma história, assim, bem surreal de fanfic, uma vibe bem maluca que você tá lendo ali e você sabe que aquilo não seria real, sabe? É bem surreal, um romance bem surreal. E aí, no finalzinho, tem uma coisa ali uma problemática resolvendo as coisas que causaram os traumas. E mais um problema lá de um cara. Não vou dizer mais, senão é spoiler. Mas, no geral, é interessante, é legalzinho. O livro eu tentei ler, mas eu não gostei muito. Porque parece que ela traz problemas muito profundos pra tratar de uma forma meio juvenil. Não gostei muito. Agora, Má Influência, voltando para os filmes em espanhol. Nesse filme, um cara é contratado pra ficar como... Eu ia dizer babá, mas é segurança de uma menina. Porque ela tá tendo um stalker. E aí o pai dela contrata esse menino. Menino nesse cara. E ela começa a gostar dele, eles começam a fazer coisas juntos, de ir pra lugares, e ela começa a conhecer mais o universo dele. Porque ela sai dessa bolha de riquinha. Ela é uma riquinha, e aí ela começa a conhecer o mundo dele. E aí você começa a entender que ele tem uma relação com a família dela. E ela começa a descobrir que relação é essa. E aí tem uma partezinha de ação no final. É legalzinho, só que ao mesmo tempo teve uma hora que eu fiquei meio perdida na história, que eu fiquei meio... Gente, que maluquice é essa? Tipo...
Mas se eu tivesse assistido com 15 anos, o que não é pra 15 anos, tá? Deixando claro que esse filme não é para 15 anos. Se eu tivesse assistido assim há uns anos atrás, eu ia adorar. Então é bem uma vibe fanfic mesmo. Bem fanfic. Que até tem um suspensezinho junto com a ação. Então, é isso. Agora vamos para o último, que é o que eu disse que não era um fanfic, mas era um livro. E por que tem uma vibe de fanfic? Essa história é sobre um cantor de uma boy band que se apaixona pela mãe de uma fã dele. Só que o que acontece? Esse cara, esse cantor de uma boy band, ele foi inspirado principalmente no Harry Styles. Foi inspirado em várias pessoas, segundo a autora, só que o principal foi o Harry Styles. Daí você consegue enxergar, não é tipo After, que você vê, foi inspirado no Harry Styles, mas não tem nada a ver com o Harry Styles. Não, esse aqui é inspirado e tem bem a ver. Parece que foi inspirado só no Harry Styles. Você consegue bem enxergar o Harry Styles ali. E mais 2 motivos para você assistir. Tem o Nicolas Galatzini, o Nicolas, que fez também a adaptação de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Ele é legalzinho. Ele fez outros filmes também de romance, ele é bem legalzinho. E temos também a diva, a incrível Anne Hathaway. Eu não sei se é assim que fala o nome dela. Eu não sei como é que fala corretamente o nome de ninguém. Enfim, Anne Hathaway, ela é incrível, ela tá nesse filme. E é isso. Eu queria saber demais, porque eu adoro assistir. Por mais que eu não goste mais de ler fanfic, eu adoro assistir coisas com vibe de fanfic. É meio que meu guilty pleasure. E que estranho falar guilty pleasure, porque eu só conheço essa palavra. Enfim, se alguém souber, se alguém tiver alguma sugestão, eu agradeço, porque quando eu tô meio triste é o tipo de coisa que eu assisto. E é isso, espero que vocês tenham gostado da minha mini lista. Se tiverem opiniões sobre os filmes, deixem aqui, porque eu adoro falar bem e mal. Eu falo bem e mal, de todos os filmes aqui, eu tenho opiniões boas e ruins, tem os dois. E me sigam também no TikTok, que lá eu falo sobre filmes, falo sobre livros, falo principalmente sobre livros. E me sigam também no Substack, por favor, porque eu sinto que eu tô falando sozinha lá. Eu queria ter alguém pra conversar, e aí eu vou seguir de volta lá no Substack. Obrigada, beijo, beijo, tchau, tchau.